Boa noite aos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. O culto está sendo realizado na comunidade Jesus de Barueri. O site da igreja é www.igrejaicel.org.br. Repetindo, www.igrejaicel.org.br. Temos lá no site da Wikipédia as denominações cristãs, que tem um resumo da nossa igreja. Então, quem tiver interessado, e acredito que já seja, inclusive, do conhecimento dos que já nos assistem pelas redes sociais. Compartilhem os nossos vídeos para que as nossas mensagens de amor, de edificação, possam chegar aos irmãos interessados. Pedimos já que preparem a água para o momento da comunhão e vamos apresentar o altar dessa noite. Com o palho vermelho, nossa irmã diaconisa Raimunda Lima. Com o palho amarelo, na secretaria, com o palho vermelho, está a nossa irmã diaconisa Raimunda Lima na presidência, né? E eu, com o palho amarelo, Ivone, diaconisa, estou na secretaria. Com o palho azul, nossa pastora Dicilene está na zeladoria. E temos na comunhão o nosso irmão membro, Pedro, que está com o palho branco. Passando agora... eu acho que antes de passar a palavra para a nossa presidente, eu vou dar os avisos já no começo, acho que fica melhor. Nós temos aí a conversa sobre a vida, que vai acontecer no dia 10/1. Os irmãos são todos convidados, é realmente um encontro muito interessante. É na comunidade de Barueri, de Itapevi, aqui. Então, vai ser aqui na comunidade de Barueri, dia 10/1, tá, irmãos? Os que nos assistem são todos convidados. E teremos às 15 horas, tá, a conversa sobre a vida. E teremos no dia 1º de janeiro também, não haverá reunião mediúnica, que costuma acontecer aqui na comunidade de Barueri nas sextas-feiras, porque haverá a mensagem pastoral do ano. Então, os irmãos também que quiserem, acredito que vai ser filmado, tudo mais, vão poder acompanhar. Passo a palavra para a nossa presidente de hoje. Culto de louvor e adoração a Deus. Ata de reunião pública. Reunião de renovação espiritual. A Igreja e Céu é também um ramo da Jerusalém espiritual. A Igreja universal e invisível de Cristo. Sua finalidade é a evangelização do espírito homem. Início do culto. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Prece de abertura. Irmãos, a prece inicial do culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade da nossa irmã diaconisa Patrícia. Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos em teu nome. Que este culto seja abençoado, que possamos receber toda a instrução necessária para o nosso dia a dia. Que saiamos daqui mais fortalecidos, com mais amor em nossos corações. E para iniciar, vamos fazer a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Palavras iniciais de saudação. Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso assumido na pátria espiritual, antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta renovada Israel espiritual. Deus, onipotente Criador, nosso Pai celestial, enviastes a este mundo um dos vossos filhos, Jesus Cristo, cofundador deste planeta, nosso irmão, mestre e Senhor, para que, através dele e da manifestação do Espírito Verdade, pudéssemos recordar, conhecer e praticar a vossa lei imutável. Senhor, a vossa palavra, com humildade, queremos ouvir. Mensagem do apostolado de todos os tempos. Irmãos, aqui reunidos e demais criaturas de Deus, e sendo guiados pelo seu amor, preparemo-nos para receber a sua palavra, anunciada por Moisés, pelos profetas, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e outros discípulos do Evangelho eterno, verdadeiros emissários do bem, encarnados e reencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada. Atenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a vossa palavra, Senhor, transmitida e interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos nós e, assimilada integralmente, nos conduza à prática da caridade e vivência da verdade, em nome do vosso celeste e augusto amor. Mensagem da Câmara do Preceptor. Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo, de o Espírito Santo, acolhamos a mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os povos, proclamada pela ICEL, esta nova Jerusalém descida dos céus, através do ocupante da Câmara do Preceptor. A leitura e os comentários são da responsabilidade da nossa irmã, pastora Dircilene. Ouviremos. Deus, Senhor da justiça e da paz, dai-nos vossas bênçãos. Caminhando ao vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e materiais que nos reservais. Felizes acolhemos os novos céus e esta nova terra, nossa eterna Israel.
Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Bom, vamos à nossa mensagem de hoje, pedindo a espiritualidade que nos auxilie para que a gente possa compreendê-la da melhor maneira. A frase de abertura, como sempre tem a ver com o tema que eu trago, está em Lucas, capítulo 8, versículo 17, e essa mesma frase, com algumas diferenças mínimas, está em outros evangelhos também, tá? Como Mateus, por exemplo. Diz assim: não há nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Então, vamos lá. Nossa mensagem de hoje tem um título bem diferente, mas a gente vai entender ele na medida que a gente for conversando. Fato ou fake? São duas palavras bem modernas, né? Que estão aí no nosso dia a dia o tempo inteiro. Então, por inspiração, a gente vai trazer, né, essas palavras, essas denominações aí para o nosso mundo aqui religioso. Vamos ver o que acontece de fato e de fake no mundo da religião. Primeiro vamos saber aí o que é mentira. Vamos lá, ó. Mentira é ato através do qual um emissor altera ou dissimula deliberadamente aquilo que ele reconhece como verdadeiro, tentando fazer com que o ouvinte aceite ou acredite ser verdadeiro algo que é sabidamente falso. Ou seja, a mentira nada mais é do que algo preparado, premeditado. Então, quem inventa mentira tem plena consciência do que aquilo não se traduz como verdade. Então, é uma coisa premeditada, pensada, né? Bem antes. Então, é nisso que a gente tem que pensar daqui para frente, tá? Mentira já premeditada. E a verdade, o que é? É aquilo que permanece inalterável a quaisquer contingências, ou seja, independente da circunstância, em que lugar for, em que tempo for, a verdade será sempre a verdade. Então, vamos guardar esses dois significados. O que é mentira, algo premeditado, e a verdade como algo inabalável. Independente de onde seja levada, ela será sempre a verdade. Vamos lá. Primeira questão. Deus é único e absoluto Senhor, causa primeira e criadora de tudo. Fato ou fake? Fato. Deus é único, ou seja, ele não pode ser três personalidades em uma só. Deus é único, ele e ponto final. Ele é absoluto Senhor, ou seja, nós não podemos e não devemos prestar culto a nenhum outro que não seja ele. Nem a Jesus? Não, nem a Jesus. Certo? Causa primeira e criadora de tudo, ou seja, não tem como nós pensarmos em Deus como uma mistura das forças da natureza ou algo do tipo. Porque se assim fosse, ele não seria a causa primeira, ele seria o resultado. E Deus não é resultado de absolutamente nada. Nenhuma ação levou a Deus. Ao contrário, Deus é que leva, né, através da sua ação, tudo que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece também. Por isso que a gente diz que ele é a causa primeira de tudo e de todos. A partir dele é que viemos e a partir dele que toda a criação veio. Então a gente não pode pensar em Deus como uma força da natureza, porque a natureza foi criada por ele, então não tem como ele fazer parte dela, certo? Segunda questão. Jesus
é Deus que se fez carne. Fato ou fake? Fake. Jesus não é, nunca foi e nunca será Deus. Jesus é um espírito que veio à terra sob o comando de Deus. Para quê? Para trazer a sua mensagem de amor e de verdade. Certo? Esse entendimento de que Deus, né, ou melhor, desculpa, de que Jesus, por todo o seu poder, por toda a sua perfeição, ter tido aqui na terra todo esse desempenho perfeito que ele teve, faz, né, com que algumas pessoas pensem nele como um Senhor, como um Deus. Por quê? Porque foi o mais perfeito que esteve entre os homens. Então, talvez por isso os homens queiram fazer dele um Deus. Mas vocês lembram que o que é a mentira? A mentira não é uma coisa assim inocente, que acontece por acaso. A mentira é premeditada. Então, quando se pensa e quando se espalha essa mentira de que Jesus é Deus e se fez carne, nós não estamos querendo exaltar a figura de Jesus, mas sim diminuir a de Deus. E isso a gente não pode aceitar, certo? Jesus, ele tinha o seu poder, com certeza. Ele era um espírito perfeito? Sim. Tinha todas as qualidades que um espírito já alcançou. Mas ele não era Deus, ele não é Deus, ele nunca será Deus. Certo? Que isso fique bem claro. Outra questão. Jesus encarnou num corpo fruto da relação sexual de José com Maria. Fato ou fake? Fato. Não tem como a gente fugir disso. Nós aqui estamos falando das leis naturais, das leis divinas. A palavra lei já entende-se por algo que não possa manipular. As leis divinas, elas não são, já falei isso aqui várias vezes, elas não são manipuláveis, transgressíveis, como nós conhecemos as nossas aqui, que cada hora a lei está de um jeito, e aí eles colocam lá um artigo que muda completamente, e por aí vai. As leis divinas são imutáveis. O que Deus determinou será sempre da mesma maneira. E o que Deus determinou, a lei de evolução aqui da humanidade, se daria através do quê? Da reencarnação. E como que o espírito reencarna? Através de um corpo criado pela relação sexual entre o homem e uma mulher. Não existe outra maneira, gente. Não tem como a gente imaginar um milagre, porque o milagre, da maneira como a vida acontece aqui na Terra, ele já é um milagre. As leis divinas são milagres. Deus não precisa transgredir as suas leis para que se faça um milagre. O milagre ele já existe por si só. Nós fomos criados através de um milagre, o milagre do amor que Deus tem por nós. Por que a gente quer outro tipo de milagre que transgrida completamente as leis divinas? Não tem necessidade disso. Então, José e Maria tiveram, sim, relação sexual e, através dessa relação, formou-se o corpo que Jesus encarnou, usou aqui na Terra para trazer a sua mensagem. Porque, de outra maneira, ele não poderia vir à Terra. Como carne, não, né? Por espírito, ele virá novamente, mas como carne, não. E isso não tem nada de feio. A gente tem que pensar que, hoje, o sexo ele é entendido como algo ainda maculado, feio, algo assim que você não pode ver com bons olhos. Hoje, imagine naquela época como não era. Então, o sexo, naquela época, era única e exclusivamente para procriação. Não existia nada além disso. Então, por isso, essa ideia de que
Maria, sendo uma mulher cheia de luz, como ela era, né, um espírito cheio de luz, cheio de sabedoria, mas que precisava estar aqui na terra como todos nós, comendo, bebendo, vestindo, fazendo sexo, tudo normal. E não tem nada de feio, nem de absurdo nisso. Pelo contrário, são as leis naturais de Deus. O errado, o feio, é querer que essas leis fossem transgredidas, porque aí a gente estaria indo contra a lei divina. Isso sim é errado. Então, José e Maria deram o corpo que Jesus usou aqui na terra. Outra questão. Jesus é um espírito aperfeiçoado e veio como nosso irmão e mestre. Fato ou fake? Fato. Jesus foi criado simples e sem sabedoria, da mesma maneira como todos os outros espíritos criados por Deus. Deus, na sua bondade e na sua justiça, jamais vai privilegiar um filho em detrimento do outro. E ele não fez isso com Jesus, né? É um erro a gente achar que Jesus é o único filho de Deus. Não é. Nós somos filhos de Deus do mesmo jeito que Jesus. A diferença é que Jesus é como se fosse assim o irmão mais velho nosso, porque ele foi criado muito antes de nós. Quando o mundo, né, que a gente conhece, esse planeta, todo esse sistema solar, foi criado, Jesus já era um espírito perfeito. Por quê? Porque ele já nasceu perfeito? Não, porque ele passou por todas as fases que um espírito precisa para se tornar perfeito. Jesus foi criado simples e sem sabedoria e teve toda essa trajetória até alcançar o que ele é hoje. Da mesma maneira que nós fomos também criados simples e sem sabedoria e estamos aí na nossa trajetória ainda. E Jesus, como um espírito evoluído que ele é, e cheio de amor por todos aqueles a quem Deus confiou, que somos nós, né, porque ele sendo o governador espiritual da terra, ele assumiu essa responsabilidade de nos orientar, né, de cuidar da nossa evolução espiritual. Então ele cuida dessa maneira, porque ele já passou por tudo isso e ele sabe exatamente quais são as nossas quedas, quais são as nossas falhas. Por quê? Porque ele já passou por isso, ele já venceu a carne. Então, ele se predispôs a aceitar a missão que Deus lhe deu de cuidar e orientar a todos a quem Deus lhe confiou. O Espírito Santo, verdade, consolador, é Jesus. Fato ou fake? Fake. Jesus, quando veio à terra, ele prometeu, né, que pediria ao Pai que mandasse um Espírito, né, para que fosse para nós uma espécie de consolador. Se ele fosse o Espírito Consolador, ele falaria como? Eu voltarei, ou de onde eu estiver, eu farei, né, com que vocês sejam consolados, eu trarei a verdade para vocês de uma maneira mais clara. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse que ele rogaria ao Pai e que o Pai mandaria um Espírito que fizesse esse esclarecimento de tudo aquilo que ele não pôde fazer. Então, quem é esse Espírito verdade, Espírito Santo, Espírito Consolador? Primeiro, são 3 nomes para um único Espírito. Não são 3 Espíritos. Espírito Santo, Consolador e Verdade são nomes diferentes que escolheram para determinar o Espírito. Esse Espírito trabalha incessantemente para quê? Para que as verdades sejam esclarecidas da maneira correta. Jesus, a gente sabe que ele veio e ele falou por parábolas, por conta do nosso entendimento, por conta da nossa evolução, que ainda não era possível para nós entendermos com clareza o que ele tinha para nos dizer. Então, em momento nenhum, Jesus mentiu para nós.
Ele falou todas as verdades, mas como se estivesse falando para crianças. A gente, quando vai responder uma pergunta de uma criança, a gente enfeita, a gente escolhe as palavras, a gente ilustra as coisas para que aquilo fique fácil para o entendimento dela. Não que a gente minta, nem que omita, mas a gente fala de uma maneira que ela entenda. Jesus fez a mesma coisa com a gente, porque o nosso entendimento ainda não era suficiente. Mas ele não nos deixou na ignorância. Ele sabia que da maneira como ele tinha falado, ainda surgiriam muitas dúvidas, muitas inquietações. Por isso ele prometeu que mandaria esse Espírito para que fizesse o quê? Nos consolasse. Como? Explicando as coisas de uma maneira que a gente pudesse entender. E é o que está acontecendo hoje. Através do Espiritismo, esse Espírito, ele trabalha fazendo com que a gente tenha esse entendimento de tudo o que a gente até então não entendia e sofria muito por causa disso. Então, o Espírito Verdade, ele veio nos consolar por conta disso. Por isso, o nome O Consolador, porque ele nos consola verdadeiramente. Quantos irmãos nossos sofriam, demasiadamente, achando que seus familiares tinham morrido e tinham ido ou para o inferno ou para o purgatório, e descobriram que não foi nada disso que aconteceu com eles. Que eles estão vivos, que eles podem estar bem, podem não estar, dependendo do livre-arbítrio, da escolha que fizeram enquanto estiveram aqui, mas que eles vão ter outras chances e que eles podem se ver, se comunicar, porque Deus permite isso através das suas leis. A comunicação entre os espíritos é uma lei natural, assim como da reprodução humana. A mesma coisa. Então, o Espírito Santo, o Espírito Verdade, o Espírito Consolador é outro Espírito, certo? Então, nós temos Deus, nós temos Jesus e nós temos o Espírito Santo. Cada um é um. Não existe um sendo dividido em três, certo? Adão e Eva foram os primeiros humanos no planeta Terra. Fato ou fake? Fake. Quando a gente fala em Adão e Eva, a gente tem que entender que eles representam uma... Esqueci a palavrinha agora. Nossa, falhou completamente. Uma geração. Então, eles representam uma geração. Não que eles foram os primeiros, mas eles foram os primeiros de que se tem notícia. A gente não pode esquecer de que nós fomos criados, como espíritos, uma coisinha insignificante que para poder enxergar precisa de um microscópio, uma bactériazinha lá. E aí a gente foi evoluindo, passando pelos 3 reinos, mineral, vegetal, animal, até chegarmos nessa fase humana, habitando esse corpo dessa maneira como ele é hoje. A gente tem que entender que o corpo humano, ele passou por várias transformações. Há milhões de anos atrás, como eram as pessoas? Completamente diferentes de nós. Muito mais brutalizadas, muito mais animalescas, com hábitos muito mais selvagens que nós, com alimentação muito mais selvagem do que a nossa. Então, a gente não pode simplesmente deletar isso da nossa vida e achar que foi do nada, apareceu um homem e uma mulher bonitinhos lá, sem aquele monte de pelo, já eretos, tudo bonitinho, falando certinho. Não existe isso, gente. A lei divina, ela não acontece assim, no salto. Ela é constante, ela vai acontecendo aos pouquinhos. E a nossa evolução aconteceu dessa maneira, lenta e progressiva. Por isso estamos aqui hoje. Vai chegar uma hora em que o nosso planeta pode habitar corpos muito mais sutis, muito mais sensíveis, muito mais belos, muito mais iluminados, não tão grosseiros como o nosso. Porque a gente sabe que tem outros planetas mais evoluídos que a Terra
que os corpos são muito mais fluídicos, né? Onde eles não precisam mais andar, eles deslizam pelo ar. Eles não precisam mais falar, eles se comunicam através do pensamento. A alimentação deles é muito mais leve, não precisa de tanta carne como a gente. Nós ainda precisamos dessa energia que a carne nos dá. Então, vamos evoluir o nosso pensamento, né? Achar que Adão e Eva do nada surgiram lá bonitinho do jeito que a gente imagina, isso é fake, isso é uma mentira. E lembrando que mentira é algo premeditado. Por que será que querem nos colocar isso como verdade? A gente vai ver daqui a pouco. Outra questão. Jesus não trouxe nenhuma religião. Fato ou fake? Fake. Jesus trouxe, sim. Qual é a verdadeira religião que Jesus se esforçou imensamente para nos trazer? A religião da verdade. Onde Deus, ele deixou muito claro que é o nosso Pai, Criador de tudo e de todos. E que só a Ele nós devemos prestar culto. Essa é uma das verdades que Jesus trouxe. Que fora do amor e da caridade, a gente nunca vai se salvar. Por quê? Porque quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, ele estava falando justamente disso, de amor e de caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, reconhecer o nosso Deus como o único e absoluto Senhor e só a Ele prestar culto, ou seja, deixar Jesus de lado nessa história. Jesus é filho de Deus. Não é a Ele que nós devemos prestar culto. A gente sim reconhece Jesus como nosso irmão e mestre. Mas Deus merece o nosso reconhecimento de absoluto Senhor. Então, quando Jesus falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como nós mesmos, ele estava falando do quê? Do amor, do perdão e da caridade. Porque fora disso não tem como nós alcançarmos a perfeição, nos livrarmos do egoísmo, das mágoas, que tanto nos traz dor e sofrimento. Então, a religião que Jesus trouxe foi essa, do amor, do perdão, da verdade, onde nos liberta de dogmas, de ilusões, porque Jesus quer o quê? Que a gente alcance o mesmo patamar que ele alcançou, que ele está hoje. E só tem um caminho, através da verdade. Se nós estivermos aqui nos iludindo, a gente só vai conseguir trazer para nós dor e sofrimento. Então, a religião de Jesus é essa. Espiritismo tem igreja. Fato ou fake? Fato. Estamos dentro de uma delas. Graças à misericórdia, né, divina, graças ao trabalho incessante de Jesus, do Espírito Santo e de toda a falange que trabalha para ele, a ICEL pôde se materializar aqui no planeta Terra. O que é a ICEL? É uma igreja que já existe no plano espiritual. Claro, com muito mais perfeição do que a nossa hoje. Mas as ideias, a doutrina é a mesma. As verdades são as mesmas. Estamos ainda no comecinho? Sim, estamos. A Igreja Céu tem um caminho muito longo pela frente. Mas a doutrina da Igreja Céu é sempre pautado na verdade. Porque nós acreditamos que Jesus não é Deus, acreditamos que a comunicação entre os espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados, é uma lei natural. E que nós estamos evoluindo constantemente e através das nossas escolhas, ou seja, através da nossa ação, terá sempre uma reação. E o outro não é e nunca vai ser culpado pelas nossas escolhas, porque Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio e ninguém tira ele de nós. A gente pode fazer mau uso, isso a gente pode.
mas tirar não. E por mais que a gente queira mudar uma pessoa, e eu acho que nisso todos nós concordamos, a gente não consegue. Por quê? Porque o livre-arbítrio foi dado por Deus. E só Ele pode tirar. É uma lei natural. Nenhum de nós temos esse poder. Então, quando a gente quer muito mudar uma pessoa, a gente, na verdade, está indo contra essa lei. Essa é a verdade, né? Então, a Igreja e Céu, ela tem esse objetivo de fazer com que a verdade chegue a todos, indistintamente, independente da religião, do credo, do que faça. A Igreja e Céu, ela tem esse objetivo e ela está alcançando esse objetivo. Mesmo que alguns não concordem, mesmo que alguns não gostem, mas ela está alcançando o seu objetivo. Porque o que Deus determina, o homem não tem força de ir contra. E aí, o que é que a Igreja e Céu nos ensina? Que a gente precisa estar atento ao que nos falam, estarmos atentos ao que chega aos nossos ouvidos. E aí, como diz aí nessa mensagem, eles falam o que eles bem entenderem. Quem tem boca, né, como diz o ditado, fala o que quer. Mas cabe a nós, né, espíritos que estamos aí em busca desse caminho de luz, de verdade, checarmos se é verdade ou não. E não absorvermos tudo que chega para nós de uma maneira absoluta. Foi para isso que Deus deu inteligência para nós, para que a gente possa discernir uma coisa da outra. Se a gente não usar inteligência para isso, a gente vai usar para quê? Para construir casas, prédios, pontes, e seja mais lá o que for, tudo isso vai ficar para trás. Agora, as nossas escolhas, essas vão fazer muita diferença na nossa vida. Tanto agora, como no futuro, como na pátria espiritual. Então, que a gente chegue a essas conclusões de que a verdade é o que interessa. E temos aí a Igreja e Céu para facilitar esse caminho para nós. E ela facilita bastante. Muito mesmo. Os nossos amigos que têm o hábito de nos assistir devem saber do que eu estou falando. Porque constantemente nós trazemos aqui pregações, palestras, que procuram, na maioria das vezes, né, dentro das nossas condições, trazermos sempre a verdade. E que essa verdade seja por nós sempre buscada, por nós sempre almejada. Eu vou ler agora uma mensagem. Tem um livro aí, Vânia, por favor? Isso. Uma mensagem que está no livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, e psicografia de Chico Xavier. É uma mensagem que vem muito de encontro ao que a gente está conversando aqui hoje. Deixa eu só achar aqui. O título da mensagem é Diferença. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos.
Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre, e quem envolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolves na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Então, que a gente possa pregar a verdade hoje e sempre, seja que custo for. Paz com Jesus. Queremos agradecer a explanação tão instrutiva da nossa irmã pastora, pois essas mensagens são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Então, obrigado, irmã pastora. Vamos para o item 13. Quero pedir para a nossa irmã pastora, fazer o item 13, apresentando a nossa irmã diaconisa Zenilde. Item 13, momento da energização coletiva, imposição de mãos. Irmãos, em nosso benefício, neste momento de amor e luz, de pão e esperança, preparemo-nos para receber mais bênçãos de Deus, por meio de Jesus Cristo e de seus celestes enviados. Esta tarefa está sob a responsabilidade da nossa irmã diaconisa Zenilde. Neste, como em todos os momentos das nossas vidas, se realize e se cumpra a vossa soberana vontade, ó Deus. Confessamos nosso arrependimento pelo cometimento das nossas ofensas. Também declaramos aceitar e seguir a Jesus, vosso Cristo, e ao Espírito Santo, confirmando-nos no batismo e na fé, para o serviço do teu reino.
que vosso Sagrado Espírito esteja sobre nós, ó Pai amado. Item 14. Comunhão Cristã Espírita Ecumênica. Momento das vibrações. Irmãos, Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Tomando o cálice e havendo dado graças, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Fazei isto em memória de mim. Irmãos, na esperança da segunda vinda de Cristo, e em atendimento ao pedido do nosso amado irmão e mestre, nós, cristãos espíritas ecumênicos, num ato de íntima e também comunitária comunhão de pensamentos, relembrando aquela santa ceia, reunião de amor naquele cenáculo humilde, doemos agora a todos os nossos irmãos e demais criaturas e criações de Deus, o que de melhor e mais puro em nossos espíritos existir, auxiliando de boa vontade a pessoa da nossa irmã diaconisa Ivone, responsável pela direção desta espiritual tarefa. Público em completo silêncio, pensamentos enobrecidos e sintonizados na atividade. Item 15. Distribuição do pão e da água. Livro de vibrações. Está sob a responsabilidade do nosso irmão, membro, Pedro. O altar fará imposição de mãos. Neste sagrado momento de luz, harmonia, vamos respirar, agradecer a Deus por estarmos aqui, pela pregação de hoje que nos instruiu, e é uma bagagem que a gente leva para a vida eterna. É muito gratificante quando a gente entra num portal de luz como esse, com o Espírito da Verdade, e quer ouvir a mensagem, quer sentir essa harmonia, quer vivenciar o amor de Deus. Então, aí está o convite a todos para entrar, para agradecer, para louvar e para vivenciar nosso amoroso Deus. Vocês que estão em seus lares neste momento, se estiver com o Espírito da Verdade, com vontade de ouvir, de praticar, de vivenciar esse amor, pode ter certeza, meus irmãos, que todos nós conseguiremos, todos nós iremos avante, porque nós temos um Mestre Jesus que nos dá as mãos quando a gente cai, que nos levanta quando a gente precisa. Vamos confiar, vamos ter fé e vamos nos unirmos e caminhar neste caminho de luz e de sabedoria, aonde tira o véu da ignorância, aonde a gente vivencia, mesmo estando na carne e por antecipação, o reino de Deus. Louvado seja Deus, que nós possamos ter coragem, que nós possamos ter fé, uma fé raciocinada com a razão iluminada. Desistir jamais. Caindo, levantando e seguindo em frente. Porque gente positiva é assim, cai, balança, mas não permanece no chão. Então, neste momento, o convite da ICEL é esse, ter uma fé raciocinada e seguir sempre o nosso irmão e mestre Jesus. Amém. Nesta mesma vibração, continuemos, amados irmãos, conectados com a espiritualidade maior,
abrandando os nossos corações que já foram consolados pela verdade, como bem foi dito, direcionando os nossos melhores pensamentos àqueles que estão mais necessitados do que nós. Todos nós somos necessitados, mas já temos essa verdade conosco, que por sermos filhos de um Pai amoroso e sábio, tudo dará certo. Irmãos, a realidade de que a vida é contínua, de que a morte carnal é apenas uma passagem, tem que ser vivida, conhecida e sentida por todos nós. Nosso amado planeta está sofrendo as consequências da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento e ligação com o nosso Pai misericordioso. Somos já capazes de fazer grandes feitos materiais. Temos capacidades 1000 de fazer edifícios, planejar as mais difíceis coisas que nem nós conseguimos, mesmo estando juntos aqui, compreender como um irmão tem esta capacidade mental. Pois já se é dado a inteligência, o raciocínio, para que o bem seja guiado por cada um de nós. Que façamos bom proveito de todos esses instrumentos que o nosso espírito carrega, auxiliando aqueles irmãos que ainda não conseguem enxergar ou compreender qual que é o caminho. E esse auxílio, meus irmãos, que seja com amor, com boa vontade, assim como o nosso guia, o nosso amado irmão, nosso Mestre Jesus mostrou o que temos que fazer. Ainda não somos abnegados desse amor puro, como Jesus o demonstrou, mas já conhecemos, já sabemos que é através da caridade, é através do querer o bem ao próximo, que o retorno chegará a nós. Então, vocês, amados irmãos, que agora estão passando por agonias, perda de entes queridos, pois essa é a trajetória natural de todos nós, o ciclo se cumpre para todos. Abrandem seus corações, saibam que esse irmão precisa agora, nesse momento, dos seus melhores pensamentos, pensamentos que os direcione para a pátria, para a luz, para o auxílio da providência. As dores que sentimos em nossos corpos carnais, vamos nos conectar com a espiritualidade para que ela seja realmente sanada com esse remédio de amor que nos é oferecido a todo momento. Amados irmãos, estamos sendo sempre abraçados e acolhidos por irmãos que querem nos auxiliar e nos guiar. Irmãos que já fizeram o seu percurso, irmãos que já conhecem o endereço. Confiemos na providência divina. O planeta está sendo guiado, está sendo governado pelo maior governador que já conhecemos, que é Jesus Cristo. Confiemos e avancemos com essa paz, com esse amor do nosso Pai Celestial, demonstrado pelo nosso irmão Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus.
Neste momento, convidamos todos para a comunhão. Vamos para o item 19, momento da tribuna livre, momento dos testemunhos. Irmanados no mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus, neste momento está franqueada a palavra a toda pessoa que dela, livre e publicamente desejar fazer uso, conforme o seu individual critério e responsabilidade. Se transcorrido 1 minuto sem manifestação, o culto prosseguirá. Então, meus irmãos, como todos nós já sabemos, esse é um momento, como todos os outros, mas mais ainda, de darmos o nosso testemunho. Qualquer um de nós que quisermos vir até a tribuna para dar o seu testemunho. No item 21, momento 20, notícias e avisos para a comunidade. Irmãos, vos damos as notícias e avisos de interesse da comunidade local, pois já foi adiantado, já foi dado os avisos. Então, no item 25, vamos agora
para o término do culto, prece de encerramento. Irmãos, a prece de encerramento deste culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade do nosso irmão presbítero Paulo. Pai Celestial, queremos nesse momento agradecer por tantas dádivas que aqui recebemos no culto de hoje, nas mensagens presentes no culto de hoje, com tantas vibrações positivas que emanamos, energias salutares que recebemos, comunhão, aproximação com os nossos irmãos, conexão com o Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de aqui relembrarmos o essencial em nossas vidas, de aqui podermos reestabelecer as nossas energias, a nossa fé, a nossa coragem. Queremos te agradecer por manter este seu templo vivo, forte, prosperando, estruturado na verdade, e possibilitando um campo de trabalho e de acolhimento para todos os seus filhos. Que a Igreja e Céu prospere no amanhã de uma forma que no hoje ainda não somos capazes de compreender. Que a tua luz e o teu amor acompanhe cada um de nós no retorno para os nossos lares. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Todos de pé. Senhor nosso Deus, queremos vos agradecer por mais este culto realizado. E queremos agradecer os nossos irmãos que nos acompanham. Que Deus o abençoe a todos e nós aqui presentes. E quero convidar a nossa irmã diaconisa Patrícia para dirigir o culto de domingo que vem. Eu convido a diaconisa Zenilde e a diaconisa Ivone para me auxiliarem.
Item 26, término do culto, saudação da paz. Irmãos, unidos sob a proteção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos nossos anjos guardiães, saudemo-nos e expressemos nossa paz com Jesus. E assim o fazendo, sigamos tranquilos, perseverantes, instruindo-nos, amando-nos, labutando, confiantes na promessa divina, orando e vigiando. Que assim seja, graças a Deus. Uma noite abençoada a todos, paz com Jesus.